capítulo 12 da série Os Escolhidos, baseado em Gênesis capítulos 13 ao 15 e Gênesis 17, versos 1 ao 16 e Gênesis 18. Abraão voltou muito rico e, juntamente com Ló, foram para Betel. Havia harmonia entre eles, mesmo em meio às provas e dificuldades. Contudo, com a prosperidade, as pastagens não eram suficientes para o rebanho e a separação foi inevitável. Além da sabedoria de Abraão em reconhecer a situação, ele cumpre a essência da lei do próximo. Tudo o que quiserem que os homens vos façam, fazei vós a eles. E assim Abraão, que tinha direito da terra, deixou que seu sobrinho escolhesse para onde iria. Ló, de forma egoísta, observando as vantagens materiais sem levar em consideração os problemas morais do lugar, e mudou-se para próximo de Sodoma. Gênesis 13, versos 11 e 12. Abraão mantinha-se firme em Deus e, por seu caráter, cordialidade e bondade, logo inspirou a confiança e a amizade de seus vizinhos. Tal foi o testemunho de Abraão, que 3 reis que eram irmãos o chamaram para uma aliança. E logo também Abraão precisou da ajuda desses reis, pois o rei de Elão, Quedorlaomer, derrotou os 5 reis de Canaã, saquearam as cidades e levaram muitos cativos, dentre os quais estava Ló, sobrinho de Abraão. Então Manre, Escol e Aner uniram-se a Abraão e partiram em perseguição. Os elamitas estavam acampados em Dan, na fronteira ao norte de Canaã. Orgulhosos e entusiasmados, entregaram-se às orgias. O ataque de Abraão foi extremamente forte e inesperado, e a vitória foi rápida. O rei de Elão foi morto e o seu exército fugiu, apavorado. Quando Abraão voltou, o rei de Sodoma saiu ao encontro para honrá-lo, pedindo que lhes devolvessem apenas os prisioneiros, pois os despojos seriam dos vencedores. Mas Abraão recusou a oferta e disse ao rei, de mãos levantadas: ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que te pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália. Aleluia. Gênesis 14, versos 22 e 23. O exemplo de Abraão é uma reprovação aos ambiciosos e egoístas. Outro que veio para dar as boas-vindas a Abraão foi Melquisedeque, rei de Salém. Como sacerdote do Deus Altíssimo, ele glorificou a Deus e pronunciou uma bênção sobre Abraão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, verso 20. Abraão, que sempre foi um homem de paz e evitava ao máximo o conflito e a discórdia, parecia estar com medo de uma nova investida dos elamitas em busca de vingança. Então, numa visão à noite, ele ouve a voz divina: não tenhas medo, Abraão. Eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Gênesis 15, verso 1. E mais uma vez Deus fortalece a Abraão com a promessa de um filho. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4, verso 3. O Senhor se dispôs a fazer uma aliança com seu servo. Disse-lhe que a posse da terra prometida não seria imediata. Mostrou os sofrimentos do seu povo e desvendou-lhe o plano da redenção. João 8,56. Após 25 anos que Abraão estava em Canaã, o Senhor apareceu-lhe de novo e relembrou-lhe a promessa. Mudou-lhe o nome, que até então era Abrão, para Abraão,
pai de multidões, e o de Sarai para Sara, que significa princesa, porque dela procederia nações e reis de povos. Gênesis 17:15, versos 5, 15 e 16. Também nessa ocasião foi instituído o rito da circuncisão e foi ordenado de que sua descendência não se misturasse em casamento com os idólatras pagãos. Deus conferiu grandes honras a Abrão, e quando estavam para cair os juízos de Deus contra Sodoma, Abrão foi avisado: Eu esconderei de Abraão o que estou para fazer? Disse o Senhor Jeová em Gênesis 18, verso 17. Assim também como é dito em Amós, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Por isso, não se preocupe, porque embora os planos de Satanás sejam encobrir o decreto dominical, a intenção de Deus é salvar. E o decreto dominical não sairá às ocultas. Com essa revelação também sobre Sodoma, Abrão se tornou um intercessor. E vemos aqui também nitidamente uma prévia e a base do que é o juízo de Deus. Primeiro, um juízo investigativo, não que Deus não conheça, mas ele fala em linguagem humana, para que todos saibam que ele mesmo é quem examina. Gênesis 18, 20 e verso 21, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Assim também como ele investiga a Torre de Babel. Por isso hoje é o dia de você se arrepender e de se entregar a Jesus. Hoje você pode, neste momento, estar sendo julgado. Gênesis 18, 27. Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor e que eu não passo de pó em cinza. Em sua humilde intercessão como pecador que era, Abrão intercede pelo pecado, confiado não nas suas obras de obediência, mas na justiça divina, na misericórdia de Deus. A salvação nunca foi pela obra ou obediência a Deus. Nossas vidas de bom testemunho servem para mostrar o quanto pode o poder de Deus em regenerar o ser humano. O que roubava não rouba mais, o drogado está livre da escravidão, o alcoólatra agora tem o Espírito Santo, o adúltero se torna puro e os que conhecem a verdade sobre o sábado nunca mais quer trocar as horas sagradas de devoção ao Pai por nada. Abraão alimentava a esperança de ter outros adoradores de Deus em Sodoma e Gomorra, assim como Ló. Longe de ti, rogou Abraão, matar o justo com o ímpio. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, verso 25. A oração de Abraão por Sodoma nos mostra que devemos odiar o pecado, mas termos piedade e amor pelo pecador. Tão grande foi o testemunho de Abraão que o próprio Deus disse: Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis 26, verso 15, verso 5. O espírito de intercessão de Abraão foi o espírito de Cristo. Cristo, em sua agonia na crucificação, esmagado pelo terrível peso dos pecados do mundo,
dos pecados do mundo todo, orou por seus assassinos. Que grandiosa honra para Abraão ser chamado para ser pai do povo que foi o guardião da verdade de Deus para o mundo, por meio do qual todas as nações seriam abençoadas com a vinda do Messias. Glória a Jesus. A vida de Abraão é um exemplo a ser seguido. Abraão foi separado de seus parentes idólatras para que pudesse ensinar e educar a família longe das más influências. É por falta de ensino cristão nos lares, falta de oração e intercessão, que a maldade está tão generalizada. Muitos saem de casa para seus afazeres diários, tal qual um boi ou um cavalo, sem nenhum pensamento em Deus, sem oração, sem meditar em sua palavra. No próximo tema, veremos a grande prova de fé e uma lição para todo o universo. Amém.